Bem-vindos à temporada 2016 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar, através de qualquer dispositivo móvel nas plataformas iOS, Android ou Windows Phone. Para baixar este e outros podcasts, visite-nos em nosso site provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários ou sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Maravilha, maravilha! Vamos lá, retomando aqui com força total o nosso querido ProvasCast. ProvasCast que teve aí um período de recesso prolongado e o nosso querido Walter Cunha aí curtindo suas férias. Hoje reestreando o nosso amigo professor Leandro Rangel, analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Olha, nós vamos retomar essa nova leva de ProvasCast tratando um tema um pouco diferente. Vamos falar aqui sobre as discursivas. Pois é, as discursivas. Walter, logo de cara aí, já emendando pra gente não perder tempo, diga aí o seu alô e seu abraço inicial pra gente começar os trabalhos. Diga lá. Salve Durães, salve Rangel, salve galera. Estamos devendo muito a vocês, né? A gente teve esse período aí prolongado, sem gravações, mas a gente está retomando hoje com um formato um pouco diferente. A ideia é que além das trajetórias, a gente traga também temas, na sua maioria espinhosos, e que sempre traga aqui um mestre, né, para poder desanuviar esses temas que a gente vai trazer. Um tema hoje, né, que é bastante cobrado, né, todo mundo cobra da gente, é o tema que é o bicho-papão da galera, que são as discursivas, né? E aí a gente trouxe hoje o nosso mestre lá do Prova de TI, né, Leandro Rangel, vasta experiência na área, e ele vai trazer para a gente aí dicas, né, ou pelo menos orientações para poder lidar com discursivas. Pois é, Leandro, diga aí, dê o seu cartão de visita aí pra gente. Vamos lá, vamos começar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer muito grande estar aqui e espero poder ajudar vocês com algumas dicas, algum comentário, algum feedback. No que for possível eu vou estar ajudando vocês aqui. Maravilha. Walter, o Leandro, que por coincidência aqui nos bastidores estávamos conversando, Leandro foi meu colega de uma empresa aqui em Salvador. Você vê que mundo pequeno, né? Temos aí essa ilustre presença. E você estava curtindo aí essas férias, né? Porque ProvasCast que é bom nada. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui, Leandro. Primeiro diga um pouco aí como é sua história, só um breve comentário, porque nessa primeira leva a gente vai direto ao ponto, vamos abordar diretamente essas questões, a importância das discursivas, né? Geralmente o concurseiro ele deixa para treinar a discursiva, a própria redação em si, muito próximo, muitas vezes não tem o hábito de trabalhar esse tipo de questão, esse tipo de disciplina. Diga lá qual é a sua visão inicial, jogue duro. Bom, falando um pouco sobre a importância das discursivas, quando eu, pelo menos, comecei a fazer concurso lá por volta de 2011, a gente tinha um cenário que era meio padrão, né? Se tratando de CESP, como exemplo, a gente tinha uma prova padrão com 120 pontos a serem disputados, né? Sim. Aquela prova padrão com 50 pontos na parte objetiva de questões básicas e 70 pontos de questões de conhecimento específico, no total de 120. Quando tinha a segunda parte do certame, que era a parte discursiva, isso valia 10 pontos. Então, se o cara fizesse uma objetiva boa, ele estava com 90% do caminho andado, né? Flutuava mais ou menos 10 pontos. Não sendo eliminado, ele não perderia muitas posições, não ganharia muitas posições. Então, ele ficaria mais ou menos na mesma. Claro. E isso lá em 2011. Hoje, o cenário está um pouco diferente, né? Eu poderia até dizer que é uma tendência. Não significa que todas as provas são assim, mas hoje a prova discursiva está com um peso muito grande. Se antes a gente tinha uma prova discursiva com um peso de aproximadamente 6% da nota total, hoje isso passa a 30% fácil, chegando em 50% em algumas provas. É mesmo, cara? Por exemplo, na prova do TCU que a gente teve recentemente, o total de pontos da prova objetiva era 200 pontos e a discursiva valia 100. Então a gente tem aí 33% de pontos atribuídos à prova discursiva. É uma relevância muito grande. Se a gente for olhar mais recente ainda, a prova de APO, a gente teve 290 pontos na prova objetiva e também 290 pontos na prova discursiva. Ou seja, metade da sua nota é de discursiva. Então é uma influência, um impacto muito grande na sua nota final. É uma fatia importante, de fato.
Importantíssima. Mais recentemente, o edital da Polícia Civil aqui do DF, que foi lançado recentemente, a Olha aí, gente... Durantes, aí, essa é pra Tô ti. ligado, hein? O Tô Durantes ligado, tá no radar. Ele quer ser policial, fala aí pra ele. Então, Aí, esse tô no edital, radar, tô ele no radar. ele tem 80 questões na prova objetiva, né, com peso de 1,25. Então, na prova objetiva, o candidato vai disputar 100 pontos. Na prova discursiva, ele também vai disputar 100 pontos. Então, nessa prova também a gente tem uma discursiva com representatividade de 50% da no total. Isso é uma mudança de paradigma completo quando a gente compara com aquele cenário que a gente tinha em 2011. Eu tô ainda com aquele cenário ali de 10%, 15%, 50% realmente pra mim é uma surpresa. Angel, assim, quebrando um pouquinho aí o raciocínio, né? Se quiser complementar depois, complementa, mas eu queria deixar uma pergunta no ar, logo de cara, porque é o que mais me incomoda. Assim. Então, você com essa sua experiência aí na parte discursiva, qual é o maior problema, né? Real, né? O real, né? Porque todo mundo fala assim, a discursiva é difícil, mas assim, qual é o maior problema, então, o principal erro, né? Seria um objetivo, que o concurseiro comete quando se trata do tema discursivo? Bom, se eu fosse elencar um tema, um problema como prioritário, seria a falta de prática. Eu não colocaria a falta de conteúdo, porque se o candidato ele teve a discursiva corrigida, a gente pode subentender que ele tem uma base já formada. Mas às vezes, por falta de prática, por não entender a banca, por não entender o que a banca quis, por não conhecer o tipo de cobrança que a banca faz, ele simplesmente coloca um texto e acha que vai ter uma nota boa, quando na verdade ele é surpreendido. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se fosse o pior problema que eu vejo é a falta de prática. É mais A gente está sintonizado, viu, Durães? Sim. Eu sempre, rapidinho, né? Eu sempre falo isso em sala, né? Eu faço 3 perguntas em salas, né? Normalmente nas aulas ou no meio da aula. Eu faço perguntas assim, ó, pessoal, vocês se consideram racionais? Aí todo mundo levanta a mão, sim, né? Aí eu pergunto, né? Olha, vocês acham que dá para passar sem treinar discursiva? Aí todo mundo, não. Aí depois eu pergunto, quantas discursivas vocês fizeram até essa prova, né? Na véspera da prova. E aí todo mundo fala que ou nunca fez, ou fez uma. E no final eu pergunto, isso é uma atitude racional? Enfim, é um negócio, é um bloqueio, né? Ou seja, É muito complicado. todo mundo sabe o que tem que ser feito e não faz, né? É uma situação de contradição muito grande. Eu vejo muito isso quando a gente fala da redação, né? Dos temas da redação. Sobretudo a galera de TI que tem no seu dia a dia o teclado, tem dificuldade de escrever. Eu estou dizendo porque eu tenho dificuldade, assim, agora um pouco menos porque eu estou exercitando um pouco isso, mas a dificuldade de escrever e você só deixa para fazer teste de redação ou na véspera ou no dia da prova. E aí você pega uma pontuação. Você colocou um ponto muito importante Pois aí. é, Eu chega na citei véspera- 3 certames, o TCU, a prova civil, a Polícia Civil e a APO. Coincidentemente, essas 3 provas, a discursiva ela é composta por 4 peças. Na prova do TCU, eu tive que escrever 4 discursivas distintas. O pessoal que fez a APO foram 4 discursivas distintas. Polícia Civil vai ser a mesma coisa, então você tem que treinar prática mesmo. Você já sentou para passar 2 horas escrevendo um texto? Às vezes o cara, quando está fazendo isso na prova, com nervosismo, a mão começa a suar, o problema fica exponencial. É verdade. O só caindo em cima da prova, o cara borrando ali o negócio. É muito complicado. Mas voltando aí à parte mais assim, temática, né, da coisa. Você podia citar pra gente aí se toda discursiva é a mesma coisa ou existem diferentes tipos de discursiva? Olha, Walter, se eu for categorizar em 3 grandes grupos, a gente poderia entender que tem discursivas que basicamente é um texto dissertativo, outras são estudo de caso e em alguns cenários temos um parecer. Assim, elas são bem distintas entre si e o candidato tem que ficar antenado para responder o que a banca quer. Num texto dissertativo, normalmente a banca pede que você discorra sobre determinado tema. Então você vai ser avaliado quanto ao conteúdo que você conseguiu colocar no seu texto. No estudo de caso, a gente teve um bem recente agora, no TRT 8ª região do CESP, que ele cobrou um estudo de caso sobre ITIL.
Então, o cenário é bem parecido. A banca vai lhe colocar um problema e quer que você discorra sobre esse problema, possivelmente apresentando uma solução. Nesse certame do TRT 8ª Região, ele colocou uma série de problemas que o órgão estava enfrentando em sua estrutura de TI, e ele perguntou quais processos de ITIL poderiam ser implementados nesse caso concreto para resolver os problemas específicos. Esse é um estudo de caso, o cara lhe passa um problema e você dá uma solução. Por fim, a gente tem o parecer também, que cai muito em provas da área de controle, né? Tribunal de Contas, controladorias, que a banca lhe dá uma situação e você tem que colocar uma opinião. O que a banca vai querer olhar é se sua opinião está de acordo ou não com a base normativa que ela está querendo cobrar. Então, resumindo, 3 grandes tipos de discursiva: um texto dissertativo, um estudo de caso e um parecer. Olha aí, você vê, imagine se para um texto convencional, Rangel, eu traço sempre esse paralelo, e aí esse tema é um tema muito rico que a gente pode estender aqui, mas a gente também tem que aproveitar esse gancho, porque eu acho que o mecanismo é o mesmo, né? O mecanismo da redação é o mesmo da redação técnica. No seu caso, está trazendo aí uma redação técnica direcionada a um tema da área de TI. Mas eu vou um pouco além. Eu acho que a gente também tudo isso que você está falando se aplica a essa redação convencional que a gente faz. Sobretudo em bancas como o CESP, que busca puxar temas do próprio assunto. Então, na verdade, a redação que a gente conhecia, que é aquele texto dissertativo, onde você tem aquele formato ali engessadinho, que você fez aquela receita de bolo, você consegue se expressar acerca do tema. Hoje você tem redações que permeiam aí 3, 4, 5 assuntos correlatos à sua área de atuação. Eu lembro de uma redação da Polícia Federal que trazia aí, você tinha que pontuar pelo menos 3, 4 pontos de uma lei, 4, 5 pontos de outra, e você tinha que dominar tecnicamente como articular essas ideias. Imagine você fazer isso com essas 3 vertentes que você está trazendo aqui pra gente. Realmente precisa ter uma certa preparação especial, sobretudo quando você traz um dado de que 50% da pontuação dos concursos de alto desempenho, de alto rendimento como esse que você citou, exige. Sem dúvida, estratégico aí para o concursando ficar ligado nisso. Verdade. Eu tenho uma dúvida aqui, Durães. Eu vou perguntar aqui pro Rangel, assim, já está se encaminhando aí pro final do bloco. Mas assim, Rangel, o que você elencaria, assim, qual é a diferença entre estudar, né, para objetiva, que todo mundo faz, né, e estudar para discursiva? Quais são as diferenças, assim, para o pessoal começar a perder esse mito, né, de medo da discursiva? Olha, cada candidato vai ter sua estratégia, né? E eu, como concurseiro, eu tenho a minha. Eu acho que não tem muita diferença o estudo para discursiva e o estudo para objetiva. Se você se deparar com uma questão objetiva sobre PMBOK e uma discursiva sobre PMBOK, a base que você precisa é a mesma, entendeu? É o PMBOK. Agora, o que muda bastante é a prática. Uma prática já consagrada dos concurseiros é fazer uma série de questões passadas sobre determinado tópico, e isso ajuda a fixar o assunto. A prática da discursiva também deve ser explorada. Se você acabou de estudar a teoria, nada custa você fazer um textozinho para fixar o conteúdo e você saber se expressar sobre aquele conteúdo. Às vezes o candidato ele tem até o domínio que ele consegue no estudo, mas ele às vezes não consegue passar para o papel, e aí complica um pouco. Eu diria assim, o candidato que ele tem uma base boa teórica, que ele estudou bem para a objetiva, ele, se tiver uma prática correta, ele pode ir bem na discursiva. Tem uma série de técnicas que a gente utiliza para conseguir maximizar essa nota, mas assim, a base, o estudo, o dia a dia, ele tem que fazer na parte objetiva. Agora, o contrário não é verdade. Se a pessoa não tiver a base, não tem santo que faça a pessoa ter uma prova discursiva boa. Afinal, vai dar para tirar a leite exatamente, pedra, né? Do nada vem, né? Não tem como. Exatamente. Eu tenho um causozinho assim que ilustra bem esse ponto, sabe? Adoro seus causos. causos. Vai ficar indignada de eu falar isso, mas tem que citar. Outro dia teve um problema, né, na escola dela lá, dos meus filhos e tal. Tranquilo, né? Mas que gerou muito rebuliço, né, entre as mães, né? Hoje todas as mães têm WhatsApp, né? Fica ali trocando mensagem. E esse problema gerou muito rebuliço. Então, elas foram se organizar para fazer umas reclamações, né? E eu via que ela digitava tudo, né? Assim, ela sabia tudo do problema, né?
E aí, ao final de contas, eu falei, olha, vamos pegar e vamos redigir um documento para entregar para a escola. Cara, ela travou, né? Assim, enquanto ela estava naquela liberdade, né? De dizer que podia escrever o que quisesse no WhatsApp, né? Que era o conteúdo jorrando, né? Independente de forma, né? Da formalista, mas ela tinha o conteúdo, que é o que a gente já acabou de falar, né? O conteúdo não faltava, né? Mas na hora que eu falei, né? Que ela tinha que passar aquilo ali para um documento, ou seja, que estava valendo, aí o pessoal trava. Né? É engraçado isso, né? Ela escreveu milhões, né? Mas se eu pedir para ela escrever no valendo, na Vera, parece que falta, né? Então eu acho que isso é muito psicológico também, entendeu? Assim, é que, mesmo independente da forma, eu achei isso muito interessante. Assim, eu acho que ocorre muito isso com o candidato na hora da prova. Ao saber que está valendo, ele trava. E tem outro detalhe, mesmo como você falou, o a Vera, né? Inclusive o Leandro questionou assim, vem cá, já vai ser a Vera, não tem, né? Nos nossos bastidores aqui, eu falei, rapaz, dependesse de mim seria ao vivo, mas como a gente não tem como fazer ao vivo, porque quando ele traz essa questão de, você depois de um estudo fazer um pequeno resumo, eu acho que um parágrafo por dia de estudo já dá um handicap muito bom aí para o cara fazer uma boa prova discursiva. Pessoas, veja só, o tempo voou, a gente já está aqui há quase 15 minutos falando e a gente vai precisar fechar esse bloco. Walter, mais alguma consideração para a gente passar a régua aqui e já avançar para o próximo? Não, por enquanto não. Eu vou perguntar das bancas, então, mas só na próxima, né? Porque é muita coisa para falar. Na próxima. Segura aí, já a gente volta, mas antes a gente já até antecipou concurso aí na cara do gol, perito criminal do DF, e a gente vai preparar, claro, como sempre, um combo aí de alta categoria e com a participação, claro, do professor Leandro Rangel, que vai dar lá o seu pitaco nas discursivas. Já adiantou pra gente, inclusive, que 50%, metade dessa prova é, amigo, é na caneta. Já a gente volta. Forte abraço, tchau. Estamos de volta agora para o segundo bloco desse ProvasCast diferente, falando um pouquinho aqui das discursivas com o nosso querido amigo professor Leandro Rangel. Walter, já devolvo para você mandar a pergunta aí do nosso, que vai iniciar o nosso segundo bloco. Vá, diga lá. Uma pergunta, né, que é recorrente dos alunos, né? A gente já perguntou se o estudo, né, da objetiva é diferente da discursiva, o Rangel já esclareceu com maestria pra gente. Agora, o próximo ponto é diferente estudar discursiva para cada uma das bancas, né? Ou pelo menos para as bancas principais, Rangel, tem uma diferença? Qual que é a tua visão sobre isso? Você fez uma pergunta, mas eu vou responder duas. Você perguntou se estudar para as bancas é a mesma coisa. Assim, o estudo é igual. Mas a forma que você vai fazer o seu texto para as distintas bancas é diferente, porque você vai ser avaliado de forma diferente por cada banca. Por exemplo, a banca CESP, que é uma banca muito conhecida, muito tradicional, ela é uma banca que ela preza muito pelo conteúdo que você coloca na prova. A forma, apesar dela ser avaliada, ela representa muito pouco de sua nota. Por padrão, aí numa prova CESP de 20 pontos, você vai ter no máximo 2 pontos que vai ser atribuído à forma que você escreve. Os outros 19 ou 18 pontos vai ser atribuído ao conteúdo que você coloca na prova. Então, se você vai escrever para o CESP, você tem que ter uma estratégia. Por exemplo, o CESP ele não te penaliza se você falar alguma coisa que está fora do tema. Então, você não sabe. Você pode arriscar. Você não vai perder ponto. O máximo que vai acontecer, você não vai ganhar. Anota aí, Durance. Fazendo Durance tá anotando aí. Tô tomando nota aqui. Fazendo um contraponto com a ESAF ela também preza pelo conteúdo, mas é uma banca que ela preza muito e avalia muito a forma. Dependendo de como você escreva, você pode ser penalizado por uma série de coisas, que vai desde de contradição, argumentação inexata, argumentação fraca, texto confuso, complemento de sentença errada
e os famosos fuga parcial de tema, fuga total de tema, omissão de tópico, omissão parcial de tópico. Então a ESAF é uma banca que ela preza muito pela forma. Então, se você vai fazer um texto para ESAF, você tem que ter uma abordagem. Vai fazer um texto para CESP, tem que ter outra abordagem. Até porque a forma que a banca vai lhe pontuar, ela é completamente diferente. O CESP, por exemplo, é uma banca que ele pontua do 0 para o 10. Você começou a escrever seu texto vale 0. Se o examinador começar a encontrar no texto o que ele estava esperando como resposta, ele vai lhe atribuindo pontos. A ESAF é diferente, você começa do 10. Se ela achou um erro, ela vai descontando. Então, só por aí, isso muda completamente a forma que você tem que escrever seu texto. Tu sabia disso, Duran? Rapaz, eu te confesso que eu não sabia disso não. Que não tinha esse grau de granularidade na... Inclusive eu tô vendo aqui que a banca do concurso agora de perito, que a gente falou há pouco, se eu não me engano, é aquele IADES, né? IADES, correto. IADES. Você tem algum bizu pra apontar pra isso aí? Que eu fiquei agora... Vou aproveitar aqui, meu bicho, a consultoria aqui do homem. A IADES ela não é uma banca tão tradicional, então a gente não tem tantos textos pra gente conseguir ter uma base, ter um traçado, ter um perfil de banca. Fazer um estudo comportamental da banca, e tem né? bancas que ela tem um padrão, né? O CESP ele é muito padronizado, a ESAF é muito padronizada. A FCC já é uma banca que ela flutua muito. Eu vou dar um exemplo até engraçado que aconteceu comigo. Um dos primeiros concursos que eu fiz foi o da Infraero, lá em 2011, salvo engano. Eu passei nesse concurso até em primeiro colocado, fiquei muito, muito feliz. Uma das discursivas, o tema era para você desenhar uma EAP. Não era para você escrever, era para você desenhar. A folha definitiva de resposta não tinha linha. Então, é muito fora do padrão, entendeu? É que também tem aqueles... que problema muito em TI, né? Que às vezes o pessoal fica em dúvida, porque apesar de ela não ser objetiva, né? Às vezes o cara tem que desenhar um fluxograma, às vezes o cara tem que escrever um código, e aí o pessoal fica meio perdido, né? Dependendo da banca, eu escrevo, eu coloco um código, sabe? Depende, né? Depende do que o cara tá pedindo, né? Se ele tá pedindo um diagrama UML, não tem como você colocar no verbose, né? Não tem jeito, né? Aí já é outro tipo, né? De vamos dizer assim, de questão subjetiva, né? Que não necessariamente é um texto, né? Mas convenhamos que o cara, sem nenhum preparo e sem estar aqui agora recebendo essas informações desse precioso Provascast, chegar lá e se deparar com, digita um trecho de código para mim e complemente com suas palavras o que é que isso faz, ou, sei lá, desenha um diagrama, quer dizer, o cara vai ser surpreendido e aí o psicológico já era, né? Se não tiver preparado para receber uma bomba dessa, fica difícil. Eu tenho uma... Pode falar. Você tem que conhecer a banca que você tá fazendo. O maior inimigo do concurseiro não é o concorrente, é a banca. Então você tem que conhecer a banca e saber como que a banca vai te avaliar. Então, fazendo esse paralelo aí com CESP e ESAF, é o que eu digo para o candidato. Se o mesmo tema, digamos que, por exemplo, a banca lhe pede para você falar sobre 5 processos do PMBOK. Se eu estou fazendo uma prova CESP e eu não tenho certeza, eu vou escrever 10 processos ou 20 ou quantos eu lembrar. Se eu tiver segurança de 5, perfeito. Se eu não tiver, se eu achar que um está errado, eu vou colocar conteúdo. Porque se o examinador ele encontrar meus 5 lá, ele vai me dar a nota. Se eu estou escrevendo para ESAF e eu tenho certeza de 3 processos, eu falo somente os que eu tenho certeza. Porque se eu falar errado, eu vou ser penalizado. Coisa que eu não vou ser no CESP. Então, o mesmo tema ele vai demandar abordagem diferente dependendo da banca que está fazendo. Então, isso que o pessoal tem que estar ciente. Ô Duran, o negócio é complicado, Rapaz, viu? Porque o que acontece? Bateu 300% agora aqui. Eu sempre me orgulhei, né? Quem já assistiu aula comigo, eu sempre me orgulhei de ser um especialista em ESAF, né? Porque todos os concursos basicamente que eu passei, na Receita Federal, na CGU, os outros concursos que eu passei, todos ESAF, né? E eu sempre me ferrei no CESP. E bicho, isso que ele tá falando da ESAF eu não sabia, não. Você vê, né? Como quando você tá falando com a pessoa que entende, né? Como ela te esclarece, né, sobre determinados pontos. Até hoje eu não sabia, né, desse estilo da ESAF. O CESP até que eu sabia, mas da ESAF não.
Mais uma pergunta. Eu acho que é o seguinte, Angel, de repente você pode até esclarecer sobre isso, né? Às vezes, né, o aluno, até como desculpa, né, para não estudar determinado assunto, ele sempre pergunta o seguinte, mas isso vai servir para quê? Né? Mas vai servir para quê? Aí tem gente que odeia, né, discursivas, né? E aí bota a culpa dizendo assim, eu sou de TI, eu não vou ter que escrever nada não. Aí eu vou te perguntar, né, você que é meu colega lá de CGU, e eu trabalho hoje na parte de TI, você trabalha em outro setor. É verdade que você não vai ter que usar discursiva no seu cargo, principalmente num cargo como o nosso, né? Já o cargo é considerado alto, né, no Executivo Federal, ele não vai servir para nada a discursiva? Qual que é a tua observação sobre isso? Lê do engano. Vou até falar uma frase comédia. Sabe de nada inocente. Aí, ó, Eu receba. trabalho na CGU na parte de auditoria. E escrever relatório de auditoria é uma parte fundamental do trabalho. O relatório que a gente escreve na CGU, ele vai direto para a internet, imprensa acessa, Ministério Público acessa, todo mundo acessa, questiona. Muitas vezes pegam para fazer alguma matéria em veículos importantes de comunicação. Muitas vezes outros órgãos como Polícia Federal pegam os relatórios para demandar uma investigação. Então, escrever é primordial. Não é só... Se você pode colocar tu não vai colocar um MIAD, né? MIAD. Não. MIAD... Você pode até não gostar da discursiva, mas você vai ter que aceitar. Você vai ter que saber escrever direito para passar num concurso. E a depender do cargo que você passa, você vai ter que escrever muito. Parafraseando uma filósofa dessa aí, viu, Walter? Estuda que dói menos, né? Cara, Faça o seu, eu tô filho, falando porque... isso, eu trabalho, né? Ele vai, mas a TI, o Angel, ele trabalha lá na auditoria, né? Mas eu trabalho na TI. Hoje mesmo eu tive que fazer uma redação, né, lá para justificar alguns cenários, né, de uma operação que a gente vai fazer no nosso CPD, no nosso data center, né, foi pedido para mim, né. Então vai ter que escrever, né, não pode ser aquele ogro. E só mais uma história para ilustrar, né, a gente está dizendo o seguinte, olha, essa desculpa de que você não vai usar não vale para redação, então arruma outra, né, a ideia é essa. E só para ilustrar também, o último estagiário, né, que eu recebi, né, da minha equipe, cara, o cara não sabia escrever, assim, ele, nível superior, né, teoricamente, e era o MIAD, ele botava umas coisas no e-mail que nem eu sabia, essas abreviações de chat, entendeu? E você vê, assim, é sofrível o negócio, né, sofrível. Então, na realidade, eu sou um fã, né, das discursivas, apesar de contestarem sobre o método de avaliação, etc. Eu sou fã. Eu acho que o cara, para entrar num cargo considerado analítico, relevante, ele tem que passar por esse crivo. Tem gente que quer tirar, eu sou contra, porque na discursiva que você pega aqueles caras que são robôs, entendeu? Sabe aquele cara que só sabe decorar, né? Decorar ABCDE? Na discursiva ele morre, né? Ele não passa dali. Então eu acho, claro, tem que se aprimorar as correções, etc. Mas eu acho que a discursiva ela tem que ser aperfeiçoada e nunca tirada para poder realmente o pessoal aprender a escrever, né? Porque é uma coisa, vamos dizer assim, básica, né? Mas vai aí, Durante, tem alguma pergunta aí pro Rangel? Não, dentro dessa ideia que a gente tem discutido aqui, inclusive o Walter já trouxe isso à tona aqui, com relação à cadência do estudo, né? Quando a gente fala, por exemplo, olha, o cara tem que estudar tantas horas por dia, quanto uma das perguntas que não pode faltar, por exemplo, na sua aprovação, quanto tempo você estudou? E aí a gente pontuou isso no primeiro bloco, mas eu queria que você desse uma ênfase maior, assim, qual o grau de dedicação, né, que aquele que nos ouve agora precisa ter, mesmo com tudo que a gente já colocou, a importância, 50% de uma prova, mas qual seria, assim, de maneira clara, qual é o mote que o cara tem que ter? Poxa, de maneira discursiva, eu preciso colocar isso no meu dia a dia. Eu sempre falo, quando a gente grava aqui aula e tudo, diz assim, olha, aprender TI, sobretudo de aplicações, quando a gente fala aí de Windows, de ferramentas de maneira geral, é você utilizar, é você internalizar. No caso das dissertativas, existe algum caminho que possa ajudar aí esse concurseiro ou concursando que nos ouve agora? O melhor caminho é a prática. A pessoa ela pode ser convencida que a prática é importante
ouvindo esse bate-papo nosso aqui, ou tem um caminho mais doloroso que a pessoa pode aprender sentindo na pele, né? Tomando uma reprovação. A gente explica com amor, né? Não, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu aprendi na dor, não foi no amor. Um pouco depois que eu passei na Infraero, eu fiz o concurso do Senado, que é um concurso um dos mais visados por todo o universo. E na prova objetiva eu tinha ficado em 14º colocado, uma posição extremamente relevante. Na discursiva eu caí para 59, isolando completamente minha chance de nomeação, tanto que eu não fui nomeado. O concurso caducou, eu não entrei. E aí, na base da dor, eu aprendi a importância discursiva. Aí, de lá para cá, eu vim aprimorando, né? Passei na CGU, eu tirei a nota máxima na discursiva de accountability, com alguns erros de português que eu cometi, mas o conteúdo foi máximo. Na prova do TCDF também eu tirei, eram 3 discursivas, uma eu tirei nota máxima, outras 2 foram notas relevantes, que eu ganhei muitas posições. No TCU, que foi o concurso que eu fiz, foram 4 discursivas, eu também tive notas muito boas nas discursivas, que eu pulei 40 posições nesse concurso, me ajudou bastante. Nossa, praticamente no salto de TCU, distância aí, né? No TCU eu estava em penúltimo colocado, literalmente. O corte foi 98 pontos, daquele total de 200, né? Então o corte foi 98 pontos. Eu fiquei com 99, empatado com um monte de pessoa lá no final da lista. Na discursiva, como eu tinha feito um preparo bem adequado, eu estava bem preocupado com os temas e com os textos, eu consegui ter uma nota bem interessante e consegui pular, salvo engano, 45 posições e tô lá em 40, esperando ser chamado. Olha aí, vamos tomar essa cachaça aí. Walter, vamos arrematar que tá voando o tempo, o tema é rico e a gente tem outras perguntinhas para fazer. Eu quero entender um pouco mais e quero que você explane um pouco mais, com mais detalhes aqui no nosso próximo bloco, pra gente fechar com chave de ouro. Assim, quais são as nuances, o que é que tem que se preocupar, quais são os critérios, né? Você falou alguns nomes aí, para deixar o nosso querido aluno, nosso querido concurseiro, ligado quais são esses termos, o que é que precisa se preocupar, para poder a gente fechar esse bloco. Mas antes, eu quero pontuar aqui para você que também tem aí um combo especialíssimo para o TCE do Pará, o TCE do Pará, e o nosso portal provasdeti.com.br está preparando também um material especialíssimo para você. Já já a gente volta, não saia daí. Abraço, tchau! Muito bem, vamos lá, vamos retomar para este último bloco aqui com os pontos-chave agora, e eu já retomo o papo perguntando: professor Leandro Rangel, como foi que você se preparou para esse último concurso aí que estamos contando os minutos para te convocar para ser chamado aí? Foi essa sua preparação aí nesse último concurso, nessa última missão, o último desafio que você teve? Diga lá. Bom, para essa prova específica do TCU, que foi o último concurso que eu fiz, como as discursivas valem no total 100 pontos e seriam 4 peças, eu dei um carinho especial aí para as discursivas, né? Eu já estava na CGU, então não tem tantos concursos mais que a gente possa fazer, então eu foquei bastante no TCU com aquele carinho especial na discursiva. E como estratégia que eu usei, para mim, não sei se vai funcionar para todo mundo, mas para mim o que funcionou bastante foi eu tentar me colocar no lugar do examinador. Então, nessa prova a gente teve um edital muito grande, com muitos tópicos, muita coisa nova. Então, por exemplo, um dos tópicos do edital era Big Data. Aí eu me coloquei no lugar do examinador. Se eu fosse o examinador, o que eu cobraria sobre Big Data? E eu fazia um texto sobre isso. E aí eu percorri o edital quase todo, fazendo pequenos textos discursivos com o tema que eu elaborava. O objetivo não era tentar adivinhar o tema, até porque a criatividade do examinador ela é muito grande, mas o objetivo era... tende ao infinito. Tende ao infinito, mas a intenção era estar preparada para o que der e viesse. Então, os tópicos, tanto os mais recorrentes quanto os mais impossíveis, eu tinha um pequeno texto. E isso é interessante, mas ele tem um viés, porque muitas vezes você corrige o próprio tema.
Então você não tem às vezes um feedback tão grande, tão produtivo. Se eu estudei Big Data e eu estudei 50% do assunto, eu vou colocar 50% do assunto na discursiva e vou achar que aquilo é nota integral. Às vezes o examinador está com um conteúdo de 100% que você muitas vezes não sabe. Entendi. Uma outra estratégia... Daí talvez... não, desculpa, só para pegar esse gancho, daí talvez a necessidade da gente ter aí, inclusive nós no Provas temos suas oficinas, né, que ajudam bastante a conduzir isso, não é verdade? Sim, com base nesses textos do TCU que eu fiz na minha preparação, eu bolei essa oficina, propus para o Walter, ele achou interessante, era uma demanda de muitos candidatos e a gente lançou esse curso, que basicamente eu penso num tema sobre determinada área, rede, segurança, governança, desenvolvimento, banco, e o candidato ele recebe o tema e ele constrói o texto dele. E o mais importante não é isso, o mais importante é que esse texto vem para mim e eu corrijo simulando um examinador, utilizando o critério de correção adotado pela banca, seja ela CESP ou ESAF, que é o que a gente trabalha hoje. Então, o aluno não tem nenhum problema, ele pode fazer isso sozinho, ele pode fazer seus próprios textos, fazer seu resumo, isso vai ajudar com certeza. Se ele quiser algo a mais, uma discursiva corrigida de verdade, com feedback, passando um pouco da minha experiência, ele pode ir também para as oficinas. A gente está lá para ajudar no que for possível. Só tentando resumir aí, Durães, o Rangel, ele me procurou, né? Na realidade, ele me propôs uma coisa um pouco diferente do que eu estava querendo. Eu já estava agoniado, todo mundo pedia, né, alguma coisa dessa natureza lá no Provas, né? E ele chegou com essa proposta, falou, Walter, eu tenho essa proposta, eu sei o que o pessoal está precisando. E eu achei interessante pra caramba, a gente só fez bolar lá como é que ia ficar, né, na plataforma, né? Sim. E a gente formatou e eu acho que a gente chegou num ponto legal, assim, eu acho que o candidato ele vai lá, ele procura lá pelo Rangel e aí lá tem um leque, né, de opções, né, no caso 2 bancas, mas várias opções de áreas, né, segurança, redes, as áreas que ele selecionou, e aí ele vai ter acesso a temas, né, que ele não conhece a priori, né, o Rangel vai propor, o cara vai fazer, e aí vai devolver, e o Rangel, que eu acho o máximo, né, ele faz uma correção personalizada e dá o feedback para o aluno. Por que eu acho isso bom? Porque era o que me pediam na sala, né, e eu, como eu não tinha esse recurso, também não tinha tempo, eu falei assim, cara, você aí corrija do outro, né, quem não tem cão, caça com gato, né. Hoje a gente tem um cão, né? Mesmo. Hoje a gente tem lá um cara que tem noção. É um pitbull, né, meu tem amigo? Um pitbull pra... O Rock Balboa já falava, né? Ninguém bate mais forte do que a vida, né? O examinador da banca bate muito mais forte que a vida, né? Então vamos aprender a apanhar, né? E aí o Rangel vai entrar com essa... vai te dar um feedback real, né? Mas em resumo é isso, né? A gente está falando sobre isso porque muita gente deve perguntar como é que eu me preparo mais? Vai lá que você vai ter essa noção. Mas dando continuidade aqui a nossa temática, né, sobre discursivas, eu um desses blocos anteriores, eu perguntei qual era o erro mais comum, né? Então resumiu-se a né? Falou a falta de prática, mas eu queria que o Rangel aí ele estendesse isso aí mais uns 2 ou 3, né, erros, ou 4, né, para fechar os 5 lá, que ele acha, né, em ordem de grandeza, aí, que são bloqueadores, né, que fazem com que o aluno tenha um desempenho baixo nas discursivas. Né? Isso aí pode dar uma ideia de que o aluno tem que melhorar. Fala aí, Rangel, pra gente. Um outro problema que eu vejo que ele é até derivado da falta de prática é a pouca noção de tempo. O candidato que está nesse momento se preparando para a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, ele vai ter que fazer 4 textos. Se ele não souber quanto tempo em média ele demora para fazer um rascunho e passar no texto definitivo, ele pode ficar meio enrolado. Então, às vezes o candidato reserva 1 hora, mas para fazer 4 textos ele demora 1h30. Ele vai tirar essa meia hora da onde? Às vezes não tem tempo, entendeu? Então, não reservar o tempo adequado é um dos problemas que acontece em muitos cenários. Outro problema que é muito recorrente também é, às vezes, o candidato ele tem até a base, ele tem até a teoria na cabeça, mas ele não entende o que o examinador quis.
Eu coloquei até um post recentemente na rede itinerante comentando um pouco sobre isso. Numa das discursivas de APO, a ESAF pediu que o candidato falasse um pouco sobre a importância de data mining. O candidato vai e faz um parágrafo bem interessante. Obviamente eu descaracterizei o candidato, tá? Ele faz um parágrafo interessante sobre data mining, fala da importância e, para ganhar algumas linhas, ele escreve outro parágrafo falando da técnica de associação, que é uma técnica de data mining utilizada para obter o resultado. Resultado, tomou uma fuga parcial de tema. Não foi o que o examinador perguntou. Ele tentou colocar mais tema, não conhecia a estratégia de correção da banca, tomou uma fuga parcial. Tomou uma fuga parcial porque, querendo ou não, a associação, a técnica de associação, ela ainda está relacionada com data mining. Se ele falasse uma coisa um pouco mais distante, mesmo que certo, ele ia ser apenado, ia ter ponto descontado. Então, um grande problema que eu aponto aí é o candidato não entender o que o examinador está pedindo. E outro que fechando, já falei um pouco sobre isso aqui, é não conhecer a banca. Se você vai fazer um texto do CESP, tem uma abordagem. Vai fazer o texto da ESAF, tem outra. Se você vai fazer um texto dissertativo, é uma coisa. Vai fazer um parecer, é outra. Se a banca vai e lhe coloca uma questão, uma pergunta, ela espera uma resposta. Se você ficar em cima do muro, você não vai ter a nota integral. Se a banca coloca um parecer, ela quer a sua opinião. Se ele ainda pedir um parecer fundamentado, ele quer a sua opinião e saber de onde a opinião veio. Seja da lei, seja da instrução normativa. Então, se você não ficar atentado a todos esses detalhes, você não vai ter a nota máxima. E aí perde muita posição. Confesso que é um mundo que se abre aqui na minha mente. Porque a riqueza de informações que você está trazendo pra gente aqui, ela é tamanha que isso aí, sobretudo nessa nova leva, nesse novo modus operandi das bancas, que tem abordado cada vez mais questões de provas subjetivas, provas de escrita, sobretudo nesse novo cenário, cara. Porque, imagine, você falou aí a questão da fuga parcial. Hoje, eu me recordo, quando estava tratando essas questões aqui, em alguns fóruns de discussão, que as pessoas não têm fuga parcial, têm fuga completamente total do tema. Então, na ânsia de querer dar uma resposta, de achar que prova de concurso é igual aquela fatídica prova do Enem, que o cara fez lá a receita de miojo, escreve qualquer coisa. Eu pensei nisso também. Velha receita de miojo, né? Vai que cola. Mas não é bem assim, porque pro cara que tá corrigindo uma prova dessas, ele conseguir ter a sensibilidade de separar a nuance do que é parcial, do que é total, certamente ele tem um conhecimento profundo daquilo que está sendo corrigido. E o concursando não pode agir de ingênuo e achar que vai que, né? Vamos ver aqui, vamos. Não é assim. Então você traz pra gente aqui uma nuance muito grande. Só resumindo, né? Então ele falou, né? O primeiraço, falta de treino, né? O segundo, que ele elencou, corrija aí se eu estiver enganado, foi não desconhecer o tempo, né? Não ter controle e gerenciamento do tempo, né? O terceiro foi o que você citou agora, né? Que não entender o que o examinador está pedindo, portanto não respondendo, né, o que ele está pedindo. E por fim aí, que a gente falou algumas vezes, né? Não conhecer a banca. Então se você está fazendo aí, você está escutando a gente, está falhando um desses quatro, né? Está falhando um desses quatro, a gente tem que melhorar isso aí para você, né? E aí, Durante? Maravilha, mas Walter, é o seguinte, agora para fechar o bloco e para a gente deixar a polêmica no ar, porque, veja, na conjuntura atual, vamos semear a discórdia, né? O que é que acontece? Tem um tema que é extremamente delicado e eu quero que aproveitar aqui a autoridade no assunto, nosso querido professor Leandro Rangel, para tratar aqui com a gente. Que é uma questão que, nas provas objetivas, já é pano para manga, que é a questão dos recursos. Como é, professor Leandro Rangel, que você enxerga a questão dos recursos em provas de cunho descritivo, em provas que o cara vai ter que expor as ideias dele. Como é que, assim, na objetiva a gente tem aquele entendimento analógico, né? Tá certo ou tá errado, vamos pra frente. Mas aqui agora trabalhamos com a senoidal. A coisa depende, vai ver da cabeça do cara. Conta pra gente como é, na sua visão, a questão dos recursos nas provas, nas questões discursivas. Funciona, não funciona? Mitos ou verdades? Diga aí, professor, o que é que você acha? Recurso é um tópico, no mínimo, espinhoso, né? Mas
Se eu for resumir, eu vou dizer que hoje ele está melhor, está mais resolvida essa questão de recurso, porque as bancas elas estão divulgando o espelho, o que ela esperava como resposta. Então isso ajuda o candidato a fazer o recurso dele. Mas, falando em linhas gerais, o recurso ele é de forma bem simples, ele é inversamente proporcional à sua nota. Se sua nota já foi boa, se já colocou um conteúdo bom e você tomou alguma penalidade, muitas vezes é difícil reverter isso, porque o examinador já conseguiu colocar o que você merecia mais ou menos, você consegue apertar uma coisa ou outra. Se você escreveu médio, você teve uma nota mediana lá, aí você consegue ter uma possibilidade maior de conseguir algo nos recursos. Você consegue majorar um pouco a sua nota. E lá no finalmente, se a pessoa tiver com a nota baixa, aí não tem chance de colocar recurso, se ele não colocou o conteúdo. O recurso, ele basicamente ele tem algumas estratégias para você colocar recurso. Eu vou dar aqui como dica, mas é interessante que o candidato ele busque fazer o seu recurso, porque até isso é uma forma de estudo. Uma forma é o candidato ele ver se no texto dele ele falou o que o examinador queria, só que com outras palavras. Às vezes o examinador ele quis que você discorresse sobre determinado tópico, você falou isso, mas não ficou muito claro, mas se você mostrar para ele, fizer um destaque que na linha X você falou exatamente como ele queria, isso pode lhe ajudar. Uma outra forma de você tentar colocar recurso é você colocar uma outra base normativa. Às vezes o examinador lhe pede determinada coisa e ele usa um autor como referência. Se você porventura tem utilizado outro, coloque isso no recurso que isso vai lhe ajudar, entendeu? Você às vezes não respondeu o que o examinador queria, mas o que você colocou não é de todo errado, né? Ou simplesmente ele desconhecia, né, a princípio. É uma possibilidade, mas... Desconhecia, que eu me refiro à fonte, né? É uma possibilidade, mas normalmente o examinador quando coloca um tema ele tem certa bagagem sobre o assunto. Normalmente é algo que ele já trabalha. Claro. Já foi muito ruim, hoje está melhorando a questão das discursivas, ainda mais quando as bancas começaram a exigir do examinador que ele colocasse o espelho, e o espelho normalmente é fundamentado. Vou dar outro exemplo aqui dessa prova do TRT 8ª região que foi feita recentemente. O CESP pediu o ITIL e no espelho da discursiva estava lá todos os textos do próprio manual do ITIL que ele extraiu para fundamentar a resposta dele. Então ele tirou a resposta do próprio manual do ITIL, então não tem muito o que o candidato discutir. Ele pode não ter falado com as palavras corretas, não pode ter falado exatamente de forma clara para o examinador o que ele queria, mas quanto ao conteúdo não tem o que discutir, ele pegou da fonte correta. Entendi. Eu queria destacar 2 pontos aí, Davi. Mande lá. Para encerrar esse tópico aí dos recursos, né? Se você não tiver outro, né? Claro. Uma coisa que o Leandro falou, que eu concordo bastante, né? Até outro tema delicado, mas eu corroboro completamente, é o fato de o aluno fazer seu próprio recurso, né? Eu sei que existem situações limites, né? O cara tá ali na boca, ele não quer perder, mas isso aí são exceções, né? Assim, é importante que você faça seu recurso. Às vezes parece uma coisa de pistoleiro, né? Assim, eu vou encomendar o meu recurso, né? Eu vou e na realidade, se você está se preparando, né, para concurso, você tem condição de fazer, principalmente com orientações, claro. E também, se você não tiver sucesso, né, em vez de gastar uma fortuna, você também vai estar se preparando, né, para outra prova que virá depois. Então, eu corroboro completamente com o Rangel na parte de que o estudante ele tem que fazer o seu recurso. A outra coisa que eu destaco é que no curso dele, né, nas oficinas, né, que a gente chama que não é curso, são oficinas, né, ele faz o espelho, cara. O bicho faz, eu pego lá o material, tem um espelho lá, né, dizendo, olha, igualzinho, né, ó, eu espero que ele escreva isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele mostra para o aluno depois, né, ó, você escreveu, tá aqui o que eu esperava, né, e aí o aluno vê, né, o que deveria ter falado e por que ele tirou aquela nota. Então esses 2 pontos aí eu queria destacar. Isso é bom porque serve até de fonte de estudo, né? Se caso o candidato ele foi surpreendido pelo tema, ele já pode ler o espelho e serve de estudo, entendeu? Walter, deixa eu só complementar um pontozinho que você falou sobre o candidato fazer recurso. Isso aí tem 2 aspectos e os 2 são positivos. Ele tem que fazer recurso ele mesmo, e eu sou meio corajoso assim, ele tem que fazer recurso
mesmo. Esse negócio de ficar com medo de banca reduzir a nota, eu nunca tive esse medo, eu sempre fiz recurso, entendeu? Nem sempre a gente ganha, mas a gente sempre tenta. É importante Maravilha. ele falar isso, Davi, porque muita gente não faz recurso com medo de ter a nota rebaixada, né? Importante um mestre falar isso pra você, porque de repente você internaliza isso, né? Maravilha, ó, nosso tempo tá estouradaço. Eu acho que esse novo paradigma, Walter, que a gente está trazendo aqui de temas, fugindo um pouco daquele formato que nós geralmente abordamos, que vamos continuar porque os depoimentos são extremamente ricos e motivadores e nosso papel aqui é motivar. Você falou aí uma questão, só para a gente fechar, né, do grau de cuidado que o Leandro traz aí nas suas oficinas. Não é diferente porque na nossa equipe, no nosso time, só tem os caras realmente gabaritados para fazer uma melhor preparação, para trazer materiais de qualidade. Esse é o espírito do Provas de TI. Rangel, eu queria que você tecesse suas considerações finais. A gente vai encerrar aqui, nosso tempo estourou, porque realmente passou voando aqui esse nosso bate-papo. Diga aí suas considerações finais pra gente fechar com chave de ouro. Bom, eu só queria desejar boa sorte para todos que estão nessa vida de concurseiro. Realmente não é fácil, ninguém começou sabendo, ninguém começou sendo aprovado, todos têm o seu caminho a ser trilhado, né? Então, se estão nesse caminho, perseverem, né? E se precisar de ajuda em discursivas, podem contar comigo e com minhas oficinas. Maravilha. Grande Walter. Só para encerrar, né? Vocês viram no formato. A ideia é que a gente, mais uma vez, né, mantenha as trajetórias. Toda vez que eu vi uma trajetória que merece estar aqui, eu vou convidar. Mas esse foi o primeiro, né, que a gente está fazendo. Vamos pegar sempre temas espinhosos e trazer o mestre da área aqui para desmistificar do mesmo exemplo que o Rangel fez hoje com maestria, né? Creio que tanto eu como o Durães e quanto você saiu daqui com outra cabeça, outra visão em relação às discursivas. Minhas considerações finais são essas. Maravilha, não tenho a menor dúvida que sim. Vou ouvir tudo de novo aqui e aplicar aí na minha vida de um eterno aprendiz, um eterno estudante. Maravilha? Pessoal, ficamos por aqui. Mais um recadinho para você. Temos também um outro combo especial, Sargento da FAB aí no nosso portal, para você se deliciar e tantos outros lançamentos que este ano nos promete. Queria deixar aqui um abraço especial para os nossos queridos professores e amigos, professor Almeida Júnior, professor Gustavo Vilar e professor Rafael Barão, que firme e forte com a gente, sempre dando aquele apoio, dando aquela motivada na galera do concurso aí. Beleza? Tranquilo? Pessoal, até o nosso próximo Provas Cast. Tamo junto e misturado. Valeu. Tchau.